Meus irmãos amados e queridos, graça e paz da parte do Senhor. Nosso desejo é que você esteja muito bem, nosso desejo é que a sua família esteja também muito bem, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que a boa mão do Senhor esteja guiando você e toda a sua família. Louvamos a Deus por mais um culto que nós podemos prestar ao Senhor. E como nós temos dito, apesar das dificuldades, apesar das barreiras, das adversidades que todos têm enfrentado, mas nós estamos aqui domingo após domingo. Também nós temos culto na quarta, domingo de manhã, e o Senhor nos tem abençoado, e a palavra tem sido anunciada, a palavra tem sido pregada, pessoas têm sido ricamente, poderosamente abençoados, nós sabemos disso. Então, seja bem-vindo a estar conosco, você ainda pode convidar alguém para participar com a gente, celebrar com a gente, louvar o nome do Senhor com a gente. Vamos orar ao Senhor. Eu queria te convidar a fazer essa oração e logo em seguida nós iremos ler a palavra do Senhor. Pai querido, Pai amado, te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai querido, pela semana que passou, por essa semana, Senhor, que está iniciando. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem sido um Deus de graça, um Deus de misericórdia, nos tem sustentado, nos tem protegido e louvado seja o teu nome. Senhor, obrigado porque, a despeito, como nós temos dito, de todas as dificuldades, de todas as adversidades, Pai querido, Pai amado, que a igreja do Senhor tem enfrentado. Ó Deus, a igreja não parou. Ó Deus, os cultos não pararam. Ó Deus amado, a tua palavra tem sido anunciada, tem sido pregada, comunicada, Senhor. Ó Deus, e muita gente, em lugares os mais diferentes, os mais distintos, tem sido ricamente, abundantemente e poderosamente abençoados pelo Senhor. Pai, abençoa esse culto dessa tarde, tudo que vamos fazer aqui nesse lugar, que seja para a glória do teu nome, que seja para a honra do teu nome, que o Senhor receba todo louvor, toda a ação de graças. Ó Deus amado, é o que nós pedimos e nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Queridos e queridas, eu queria te convidar para abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, no capítulo de número 146. Esses últimos salmos são salmos de louvor a Deus. É um conjunto de salmos de glorificação ao Senhor, aonde os salmistas louvam a Deus, adoram a Deus, convocam o povo para adorar ao Senhor. E esse Salmo 146 é um salmo belo, porque ele fala da fraqueza do homem, mas ele fala da fidelidade e do cuidado do nosso Deus. Então pegue sua Bíblia, seu equipamento eletrônico, chame sua família e vamos ler a palavra do Senhor. Salmo 146, diz assim a palavra do Senhor: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Ele faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que esse salmo, quando ele foi traduzido, porque nós sabemos que esses enunciados não fazem parte do texto original. Que fique claro isso. Esses enunciados foram colocados por aqueles que traduziram a palavra. Mas esse enunciado desse salmo está muito bem colocado, porque ele fala da fragilidade do homem, da fraqueza do homem, mostra como o homem é frágil, mostra como o homem é perecível, mas mostra ao mesmo tempo o quanto Deus é poderoso. É por isso que o salmista ele diz: olha, vocês não devem confiar em príncipes, vocês não devem confiar nos filhos dos homens, porque neles não há salvação. E o interessante é que essa palavra salvação aqui, principalmente na literatura do Antigo Testamento, tem muito a ver com liberdade, com libertação. Então ele está dizendo isso. Agora, ele fala: olha, o Senhor não, porque bem-aventurado aqueles que têm o Deus de Jacó, ou seja, o Deus de Israel, por seu auxílio. Bem-aventurado aquele cuja esperança está no Senhor. E nós sabemos, irmãos, que nós não podemos confiar plenamente nos homens, nós não podemos confiar plenamente nas pessoas, nós não podemos confiar plenamente nas instituições. Nós temos visto a cada dia o quanto os homens são corruptíveis, e os homens são corruptíveis porque o coração dos homens são corruptíveis, e as instituições são falíveis porque elas são formadas de homens e mulheres falíveis. Mas o salmista diz: bem-aventurado aqueles, aleluia, que tem o Senhor como seu auxílio, cuja esperança está no Senhor. E nós louvamos a Deus por isso. Que essa palavra, querido e querida, ela possa ser internalizada por nós, experimentada, vivenciada por todos nós. Olha só, amados, a gente daqui a pouco vai para um momento também de adoração, muito especial daqui a pouco, mas é preciso que eu lhes dê 2 avisos muito interessantes. Então preste atenção nesses avisos. Num deles eu falei a semana passada já no culto de quarta. Então veja só, primeira coisa, alguns irmãos estavam preocupados porque nós estávamos aqui em negociação com relação ao nosso aluguel. Todos nós sabemos que as finanças, de um modo geral, nessa pandemia, né, as finanças foram abaladas, das empresas, as finanças do Estado, as finanças da União, dos municípios. Obviamente, famílias passaram dificuldade, e obviamente, irmãos, as finanças também da igreja, elas tiveram o seu decréscimo, tiveram a sua dificuldade. E nesses meses, a gente vem negociando a questão do nosso aluguel aqui. Nosso aluguel aqui não é barato, colocado com IPTU, tá certo? É uma das despesas, é a despesa mais cara que nós temos aqui. Então a gente vinha numa dificuldade, a liderança da igreja, a equipe pastoral, nós vínhamos orando, conversando com o proprietário, porque nós estávamos chegando a um padrão, a um patamar que estava se tornando inviável nós mantermos este aluguel com os dois prédios, certo? Então foram dias e semanas difíceis, muita oração, muita conversa, mas eu quero dizer para você, acalmar o seu coração, tá? Aqueles irmãos que ligaram para mim, aqueles irmãos que se preocuparam, não é? Que estavam orando, alguns inclusive me ajudaram diretamente nesse momento, que graças ao Senhor nós fizemos uma boa negociação e nós vamos ficar neste lugar, pelo menos está garantido por um preço que se encaixou dentro do nosso orçamento, pelo menos por enquanto, o nosso aluguel, e nós vamos ficar aqui pelo menos até dezembro, está garantido. Os 2 prédios, então glória a Deus por isso. Nós não temos dívida, a dívida anterior que nós tínhamos também foi negociada. E em tudo isso eu quero dar um testemunho. Eu vejo a mão de Deus, tá certo? Eu vejo a mão de Deus. Muitos irmãos oraram, eu quero que você glorifique a Deus com isso. Muita gente orou, intercedeu. Todos os dias eu orava com minha esposa de manhã e de noite.
nós colocamos isso diante de Deus, nós estávamos para tomar decisões, e a nossa oração era que nós não tomássemos nenhuma decisão que não fosse da vontade de Deus. E aprove o Deus, na sua vontade eterna e soberana, não é? Nos ajudar nessa negociação com o proprietário daqui, que foi um homem que, graças a Deus, no final ele compreendeu, a amizade valeu, uma boa conversa, oração. Então, glória a Deus. Então, acalme o seu coração, você que estava preocupado, preocupada, acalme, ore a Deus, glorifique a Deus por isso. Semana passada que isso aconteceu, eu não pude dizer a vocês, no final da semana passada, porque eu não estava com vocês, eu viajei. Então, assim, glória a Deus por isso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a nossa governadora, ela flexibilizou agora a abertura dos templos. Primeiramente, com um número pequeno de pessoas, não é? Mas agora saiu um novo decreto, parece-me que saiu hoje já, eu já li o decreto, e agora ela permite 100 pessoas, mas obviamente essas 100 pessoas, elas têm que estar num espaço de 1,5 metro entre as cadeiras, tá? Então, e há uma série de protocolos, de processo, como tapete, como medição de temperatura, álcool gel suficiente, máscaras, tá, uma série de coisas, não pode haver aglomeração e tal e tal. Então eu já comecei os protocolos aqui na igreja, com os pastores que ajudam, com alguns líderes, nós já medimos aqui o nosso espaço. Aqui no nosso espaço, pelas medições governamentais, a gente consegue colocar 50 pessoas em segurança. Então, vai ter uma reunião esta semana agora, que está começando, com os pastores do distrito, que é o RN, e o nosso superintendente com a junta consultiva, para deliberar a respeito do nosso retorno. Tá certo? Então, a gente está já preparando a nossa igreja. Nós estamos preparando a nossa igreja para o retorno. Então, estejam apercebidos, estejam nos acompanhando nas redes sociais, nos grupos internos da igreja, que a gente vai dando informação, né? Então, uma equipe já está cuidando disso, mas não se preocupem, porque se nós vamos colocar aqui somente 50 pessoas, e alguns que têm doenças pré-existentes, que têm problema de saúde, que são idosos, tal, não vão poder chegar, não se preocupem, porque nossos cultos serão transmitidos, continuarão sendo transmitidos pelo canal da nossa igreja. Então, irmãos, orem por isso também. Graças a Deus, o nosso estado, ele figura hoje nos estados onde a pandemia tem diminuído. Isso não significa, obviamente, em nenhum momento que devemos relaxar, pelo contrário, né? A gente tem que continuar, aqueles que podem, no isolamento social, se cuidando, com as medidas sanitárias necessárias, de saúde necessárias. Então, amados, nós precisamos nos cuidar. O vírus ainda está ativo, o vírus ainda está contaminando e contagiando as pessoas, o vírus ainda está matando pessoas. Então, queridos, é preciso muito cuidado. Então, fique atento, que a gente vai dando as informações para vocês. Então, eram esses dois avisos principais que nós queríamos repassar para os irmãos. E nesse momento, eu quero te convidar a ofertar ao Senhor. Então, aqui no rodapé da nossa transmissão, a gente está colocando aí as contas bancárias da nossa igreja. Nós temos a possibilidade de fazer transferência bancária para a Caixa Econômica Federal, nós temos conta no Santander. Nesse tempo de pandemia, você pode marcar com o nosso tesoureiro, que é o irmão Valmir, pelo 99113-1049, 99113-1049, porque alguns irmãos passam seus dízimos e ofertas
na maquineta, você pode vir aqui, e ele tem dias que ele está aqui na igreja, eu estou aqui na igreja, e você pode passar o seu dízimo em oferta, tá certo? Numa extrema necessidade que você não possa vir aqui, não possa fazer a transferência, fale conosco. Nós temos um irmão aqui da nossa igreja, que é o querido irmão Rogério, que ele tem se colocado à disposição para ser o homem que vai buscar os dízimos e ofertas. Então, glória a Deus pela fidelidade dos irmãos da nossa igreja. Nós estamos, irmãos, tem um irmão da nossa igreja que está cuidando também de criar um QR Code nas nossas transmissões. É muito possível que no próximo domingo a gente já tenha esse QR Code, já na hora da transmissão. Algumas igrejas estão fazendo isso. Isso é a modernidade, tecnologia, e é possível você colocar o seu celular e fazer as suas doações pelo QR Code da igreja. Então a gente está se articulando para isso. Eu vou ter um tempo de oração agora pelas pessoas, que é o momento do altar que a gente faz, mas eu me lembrei de uma palavra de agradecimento. A palavra de agradecimento é que essa semana nós lançamos uma campanha em prol dos nossos missionários, do sustento dos nossos missionários, e graças a Deus nós atingimos o alvo. Glória a Deus por isso, não é? Glória a Deus mesmo, como disse a nossa líder de missões, Rafinha, numa conversa comigo, o nosso povo é um povo solidário, o nosso povo é um povo participativo, e nós louvamos a Deus por você, membro e congregado da NASA Sul, que nos ajudaram, que nos ajudou nessa campanha, inclusive outras pessoas, né, de outras igrejas, de outras cidades, porque aconteceu que eu mandei o banner na minha lista de transmissão, mandei errado, e caiu na mão de muitas pessoas que não eram da nossa igreja, mas mesmo assim eu pedi que desconsiderassem, mas algumas pessoas disseram: não, pastor, eu quero abençoar, eu quero ajudar, e louvado seja o nome do Senhor, querido e querida, por sua vida. Muito obrigado. Mesmo você que não é da NASA Sul, dessa igreja, nós ajudamos pastor Sidney Chachá, nós ajudamos o missionário Leandro e a sua esposa Adriele, nós ajudamos o trabalho de Japi, que está uma bênção. Depois o Ronaldo e a Rafinha vão dar relatório para vocês. Nós ajudamos Caicó, que também está uma bênção, com o pastor Talizinho e a Patrícia. Nós ajudamos o Rodrigão Bela Guarda, nosso parceirão, tá certo? Então, assim, glória a Deus, porque a igreja, mesmo com toda a dificuldade, isso me alegra o coração, ela tem abençoado muita gente e muitas vidas. Eu quero orar, fazer esse momento de oração por você, por sua família, e já orar pela pregação dessa tarde, aquilo que Deus pôs no nosso coração. Então, junte sua família agora, se conecte com Deus, comigo, com você, ponha a sua vida diante de Deus, a sua necessidade. Talvez você tenha uma necessidade. Nessa oração, amados, coloque as pessoas que perderam parentes. Tem gente perdendo parentes, né? Tem gente perdendo amigos. Essa semana eu perdi, eu falo assim, ex-ovelha, mas uma vez um amigo meu disse assim: não existe ex-ovelha, né? Sempre vai ser ovelha, mas eu perdi uma pessoa querida que nós pastoreamos nesses 2 anos que eu passei em João Pessoa, 2017, 2018, eu conheci um homem muito bom, abençoado, um homem grandão, né, Paulão, e a sua esposa Lídia. Eles atuavam no ministério de recepção da igreja, no coral, um homem querido, um amigo, um homem abençoado, amados, esse homem. E um homem novo, a minha idade mais ou menos, e esse homem contraiu o Covid-19. E no espaço, no máximo, de uma semana que foi hospitalizado, ele foi a óbito essa semana. Então foi um choque para mim, para a Denise, para toda a igreja de bancários, para a irmã Lídia. Então eu queria que nós orássemos também por ela, pelo filho e por todos vocês que estão conosco. Vamos orar? Pai, nós te damos graça.
Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede, de poder, Senhor, cultuar o teu nome. Que alegria, é muita alegria, Senhor, a gente poder celebrar, poder glorificar, exaltar o teu nome, Senhor. E nós agora apresentamos cada família que está, ó Deus, com seu equipamento eletrônico, com sua televisão, conectado com a gente agora aqui da NASA Sul, e mesmo aqueles que irão assistir, ó Deus, esse culto, participar, ouvir essa pregação a posteriori, que o Senhor lhes fale ao coração, que o Senhor ministre em suas vidas. Ó Deus amado, abençoe aqueles que precisam de um toque do Senhor no físico, de um toque do Senhor na alma, quem sabe de um toque do Senhor espiritualmente, Senhor. Aqueles que estão enfrentando lutas familiares, aqueles que estão enfrentando lutas conjugais, ou lutas com algum membro da família. Ó Deus, aqueles que estão enfrentando talvez dificuldades na área econômica, financeira. Ó Deus, eu quero orar pelos empresários dessa igreja. Ó Deus, eu quero orar pelos comerciantes dessa igreja. Eu quero orar pelos profissionais liberais dessa igreja. Eu quero orar por todos aqueles que estão no mercado de trabalho, que são membros dessa igreja. Alguns, ó Deus, talvez com a possibilidade de serem demitidos nessa pandemia. Ó Deus, aqueles que já foram demitidos, aqueles que estão, ó Deus, se adequando e se readaptando a essa nova realidade. Meu Deus amado, como nós lemos agora, ainda há pouco, no Salmo 146, que nós possamos ter o Senhor como nosso auxílio, o Deus de Jacó como auxílio, que nós possamos colocar a nossa esperança no Senhor, Pai. É no Senhor que nós devemos esperar. Nos ajude a confiar no Senhor. Pai querido e amado, nós colocamos a vida da irmã Lídia, lá de João Pessoa, daqueles irmãos daquela igreja que perderam, ó Deus, o Paulão esta semana. Deus, tem misericórdia dessa irmã, Senhor, de todos os parentes. Mas nós oramos, ó Deus, por todas essas famílias. São milhares de famílias no Brasil que têm perdido os seus entes queridos. Ó Deus, tem misericórdia. E a nossa oração, Senhor, é afasta esse mal, Senhor, do mundo e da nossa nação. Deus, abençoa agora esse tempo que nós vamos expor a Tua palavra. Essa é a Tua palavra santa, poderosa. Louvado seja o Teu nome. Que ela venha alimentar a mim, alimentar, Senhor, a Jared e a Júlia que estão aqui nos ajudando, Senhor, nessa tarde. Alimentar, Senhor, em nome de Jesus, a todos que estão ouvindo essa mensagem e aqueles que haverão de ouvir. É a minha oração, meu Pai, e nós a fazemos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, no livro de Gênesis, eu penso que o pastor Marcelo, nosso querido pastor Marcelão de Deus, que agora está podendo pregar, glória a Deus, a gente está tendo a oportunidade de ouvir pastorzão Marcelo, a gente está tendo a oportunidade de ouvir o pastorzão Feijão, a gente está tendo a oportunidade de ouvir o pastorzão Ricardo, né? Então, glória a Deus por isso que eles estão fazendo transmissão, ou transmissões das suas residências. E o pastor Marcelo, eu creio que algum tempo atrás ele pregou sobre José, eu acho que pelo menos 2 vezes. E tem uma expressão no livro de Gênesis, na história de José, que é muito interessante. Quando José se dá a conhecer a seus irmãos lembram disso, e seus irmãos estão temerosos com aquilo que José pode fazer em relação a eles. Mas José acalma o coração dos seus irmãos e diz: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, porque vocês intentaram contra mim o mal, mas Deus transformou em bem. E nós sabemos que os irmãos de José, primeiramente queriam matar José, depois jogaram ele numa cisterna, depois venderam ele para os midianitas, e ele foi lá para o Egito como escravo, sofreu, foi acusado ilicitamente, foi jogado numa cela, até que Deus
o elevou a ser a segunda pessoa lá no Egito. Então ele diz, olha, o mal que vocês atentaram, planejaram contra mim, Deus transformou em bem. Romanos capítulo 8 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, amados, Isaías diz que o pensamento do nosso Deus é muito mais elevado do que o nosso pensamento. Diz que o caminho de Deus é muito mais elevado do que o nosso caminho. O apóstolo Paulo, na sua doxologia do final de Romanos capítulo 11, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Quem foi o teu conselheiro, Senhor? Quem deu primeiramente a ti? Porque esse Deus tem uma mente inesgotável. E muitas coisas que nós não entendemos hoje, talvez a gente vai entender posteriormente. E eu costumo dizer que talvez alguma dessas coisas a gente nem aqui na terra vai entender. A gente só vai conseguir entender lá na eternidade. É como Paulo diz, hoje estamos vendo como que no espelho, mas um dia nós veremos as coisas como elas de fato são. E nessa pandemia, muita coisa aconteceu. E uma das coisas que aconteceu para mim, é que eu comecei a escrever mais, e depois de escrever eu comecei a gravar uns áudios. Eu conversava com Jared e com Júlia, antes desse culto começar, de como as mudanças estão acontecendo, mudanças de paradigma, mudanças na área da tecnologia, que não faz parte da minha geração. Eu vou fazer, agora, 56 anos de idade. Então, eu sou geração X. A gente não está muito acostumado com todas essas tecnologias, que esses meninos que não têm 25 anos de idade direito, eles estão acostumados. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer foi gravar áudio. Gravando áudio com mensagem, mandando para as pessoas. Trabalhei muito texto de Salmo, trabalhei texto dos profetas, saí trabalhando. E é interessante, amados, porque eu tenho uma lista de transmissão, e essa lista de transmissão foi se espalhando, e um irmão vai mandando para o outro. Eu posso mandar, pastor? Claro, pode. E é interessante, amados, como Deus faz, porque os feedbacks são muitos. Pessoas não crentes, não evangélicas, algumas não cristãs, têm recebido, têm mandado mensagem, não para mim, porque não sou eu que mando, mas para as pessoas que elas mandam. E nessa última semana, eu comecei a trabalhar os evangelhos. Os evangelhos são fantásticos. Os evangelhos narram a história de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, o que Jesus fez, a paixão de Jesus, a morte de Jesus. E tem sido uma grande bênção, E alguns irmãos têm falado para mim o quanto tem sido abençoado. E essa semana, amados, eu estava pensando numa passagem que eu vou ler e que eu meditei com os irmãos. E imediatamente eu pensei na citação ou no pensamento de Philip Yancey, um escritor best-seller norte-americano. Já citei muitas vezes esse querido autor aqui na igreja. Ele tem um livro chamado O Jesus que eu nunca conheci. E ele diz uma coisa interessante no início desse livro. Ele faz uma crítica àquilo que é chamado de credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos, que é uma afirmação a respeito da pessoa de Deus, da fé cristã. Aquilo que a igreja cria ser, aquilo que nós chamamos de ortodoxia, ou seja, da sã doutrina. O Philip Yancey diz que quando se fala de Jesus no credo dos apóstolos, há uma lacuna. Porque, interessantemente, aqueles que criaram o credo dos apóstolos dizem que Jesus nasceu concebido pelo Espírito e de uma virgem, e logo em seguida diz assim, e padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos. Eu estou com o credo aqui na mão e diz assim, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor,
que foi concebido pelo poder do Espírito, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado e ressuscitado ao terceiro dia. E o Philip Yancey diz que isso é muito pouco a respeito de Jesus, e eu concordo com ele, porque fala do seu nascimento e depois já vai para a sua morte, e deixa-se então uma grande lacuna, principalmente, amados e amadas, aquilo que nós chamamos de ministério do Senhor Jesus Cristo. E é nessa lacuna, é exatamente nesse intervalo de tempo, que é aquilo que nós chamamos de ministério público de Jesus, que demorou aí cerca de 3 anos e meio, que nós temos eventos que eu considero profundamente significativos, onde nós também nos deparamos com a missão salvadora de Jesus, mas acima de tudo também, e a intenção de Philip Yancey no seu livro, O Jesus que eu nunca conheci, é mostrar esse aspecto da humanidade de Jesus, do Cristo que é Deus, mas do Cristo também que é humano. E aí ele mostra esse Cristo que está atuando com a sua misericórdia, esse Cristo que está atuando com a sua graça em favor de criaturas miseráveis e discriminadas. Inclusive, meus irmãos e minhas irmãs, é importante dizer-vos uma coisa, que sua ação e a sua reação frente a essas pessoas demonstram também o caráter salvífico e a missão redentora de Jesus. Explico. Quando Jesus se encontra com alguma dessas pessoas, não são meros encontros, não são meras narrativas de milagres, não são meras narrativas, ó, meus irmãos e minhas irmãs, de curas, não. Jesus Cristo sempre, com a sua compaixão e graça, demonstra o seu poder salvífico, demonstra o seu poder restaurador, redentor, com pessoas não apenas que estão enfermas no físico, mas acima de tudo, que estão enfermas na alma. Isso é importante. E é muito significativo o que eu vou dizer agora. Porque Jesus, eu queria que você pensasse agora no Evangelho de Mateus e abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, por favor. Eu não pedi para você abrir a sua Bíblia e você abra, por favor, em Mateus capítulo de número 8. E é muito significativo, nós sabemos disso, que cada evangelista, ele resolveu apresentar Jesus de alguma forma. E a forma como que Mateus resolve apresentar Jesus é como rei. Jesus é o rei. Mateus é judeu e ele quer mostrar que Jesus é rei. Não era um qualquer, ele era da linhagem de Davi. Ele era o rei dos judeus. E é interessante que do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus, ele mostra a pessoa desse rei. Quem é esse rei? Do capítulo 5 ao capítulo 7, aquilo que nós chamamos de Sermão da Montanha, Mateus coloca os princípios que esse rei tem, os seus princípios éticos, e aqueles que vão ser cidadãos do reino desse rei devem ter esses princípios. Mas é interessante que no capítulo 8 e capítulo 9, Mateus mostra o poder e a misericórdia desse rei. Porque quando você lê o capítulo 8 e capítulo 9, você vai ver que esse rei, que é Jesus, ele opera muitas curas, ele opera sinais, ele opera maravilhas, e Mateus está querendo mostrar que esse rei
olha que coisa maravilhosa, ele faz um contraponto com os reis do seu tempo, porque os reis do seu tempo são impiedosos, porque os reis do seu tempo não tinham muita misericórdia, não tinham muita piedade, mas esse rei, aleluia, é um rei diferente, glória seja dada ao seu nome. Esse rei, ele é um rei que é poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra, é o próprio Deus encarnado, mas esse rei é cheio de misericórdia. Esse rei é cheio de graça. E mais uma vez eu digo, ele se diferencia de praticamente todos os reis do seu tempo, porque ele é um rei misericordioso, justo e piedoso. E essa misericórdia e esse poder desse rei, que são diferenciados, ele exerce com um miserável leproso. Um homem considerado pária da sociedade judaica, da religião judaica, talvez um homem sem amigos, talvez um homem sem parentes. A Bíblia não fala muito a respeito desse homem, mas a gente consegue conjecturar algumas coisas, porque nós sabemos mais ou menos como sofriam e eram discriminados os leprosos naquele tempo. Em Mateus, capítulo 8, verso de número 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor: ora, descendo ele do monte, ele tinha terminado de pregar lá no monte, grandes multidões o seguiram. Essas multidões que, conforme diz Mateus no final do capítulo 7, estão encantadas com o ensinamento de Jesus, porque Jesus, ele não ensinava como as autoridades farisaicas, os escribas ensinavam, Jesus ensinava com autoridade. E eles estão encantados, e eles descem com Jesus. Verso 2, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. E aí, querido e querida, para o nosso crescimento, para o meu e o seu crescimento, o que é que nós podemos tirar de lição ou de lições dessa história? Eu queria me focar, obviamente, nas duas figuras principais dessa narrativa histórica de Mateus. Primeiramente, a gente se fixar na figura do leproso e observar nesse leproso pelo menos duas de suas atitudes. A primeira coisa que nos chama a atenção no leproso, ou pelo menos me chama a atenção nesse leproso, é que ele toma a iniciativa de se aproximar de Jesus Cristo. Mateus diz: ora, descendo do monte, no caso Jesus, grandes multidões o seguiam, e eis que um leproso, tendo-se aproximado. Esse leproso, ele se aproxima de Jesus, acima de tudo porque ele tem uma grande necessidade. Ele tem uma doença que nós sabemos que, para a época, ela era incurável. E um homem naquela situação, vocês já ouviram muitas pregações minhas aqui, que eu fiz alusão à lepra. Ele era considerado impuro pela a tradição religiosa de Israel. Ele não poderia estar com as outras pessoas. Ele não poderia adorar como as outras pessoas. Geralmente os leprosos eram colocados para fora das cidades. Algumas vezes eles eram colocados em cavernas. E alguns estudiosos dizem que quando eles precisavam de alguma coisa, e quando eles vinham às aldeias e às cidades e às vilas, eles gritavam que estavam chegando, para que as pessoas pudessem se afastar, e colocar comida, e colocar roupa, e eles poderiam pegar e voltar para os seus abrigos. Eram homens e mulheres solitários que sabiam que a morte, mais cedo ou mais tarde, iria tirar as suas vidas.
Essa era a situação daquele homem. Aquele homem se aproxima de Jesus, eu creio que impelido pela fé gerada pelo Espírito Santo de Deus. Ele é atraído, eu creio, assim como tantos outros são atraídos pela maravilhosa graça de Jesus. Porque Jesus tem esse poder tremendo de atração. Ele atraía os pecadores para a sua pessoa, para estarem à sua volta. E ele continua atraindo os mais vis pecadores. Ele continua atraindo os mais angustiados, os mais necessitados. Esse homem, ele vai até Jesus, ele se aproxima de Jesus, porque ele sabe que não há solução para o seu problema. Ele sabe que ele tem um grande problema, ele tem uma grande necessidade. E ele sabe que ninguém pode ajudá-lo no seu problema e não pode ajudá-lo em sua necessidade. E é interessante, querido e querida, que todos nós, preste atenção no que eu estou dizendo agora, todos nós temos essa necessidade de nos aproximarmos de Jesus. Todos nós temos essa necessidade de nos achegarmos a Jesus. Todos nós, preste atenção nisso, todos nós precisamos de Jesus em nossa vida. E quando eu estava meditando sobre esse texto sagrado, eu me flago pensando o que julgamos ser para acharmos que nessa vida nós não precisamos de Jesus. O que leva um homem a pensar que não precisa de Jesus, que não precisa se aproximar de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para você: Jesus não rejeita aqueles que se aproximam dele com o coração contrito e com o coração profundamente quebrantado. Aquele homem se aproxima de Jesus com um coração profundamente contrito e profundamente quebrantado. Ele tem um grande problema, ele tem uma grande necessidade, ele tem uma grande causa, e isso o faz aproximar de Jesus. E eu quero dizer para você nessa tarde, talvez essa seja a oportunidade que Deus está lhe dando de você se aproximar de Jesus. E eu digo para você que está me ouvindo nessa tarde, não perca essa oportunidade. Assim como aquele leproso não perdeu a oportunidade da sua vida, porque Jesus passava na sua frente. Não perca essa oportunidade. Mas esse homem faz uma segunda coisa. Além dele se aproximar de Jesus, dele tomar essa iniciativa, e eu volto a repetir, para mim ele é atraído pela graça de Deus, porque nele não há força suficiente para se achegar até Jesus Cristo, como não há força suficiente em nenhum pecador para se achegar a Jesus, a não ser que a graça preveniente do Senhor Jesus Cristo o atraia. Em segundo lugar, me chama a atenção nesse homem porque ele adora Jesus, suplicando a sua cura. Olha que coisa maravilhosa. Mateus diz que ele se aproxima de Jesus e adora a Jesus. Isso pode passar despercebido para você, querido e querida, mas para mim não passa despercebido. Para mim isso tem um profundo significado bíblico, isso tem um profundo significado teológico. Sabe por quê, querido? Somente Deus merece e pode ser adorado. Homens comuns, homens carnais, homens frágeis não podem ser adorados. E eu entendo que quando este leproso adora Jesus, quando ele se aproxima de Jesus e adora Jesus, ele reconhece a divindade de Jesus. Aleluia! Para aquele leproso, Jesus não era simplesmente um homem qualquer. Para aquele leproso, Jesus era o próprio Deus. É por isso que ele o adora, aleluia.
Para aquele leproso, ali estava o Deus encarnado, aleluia, o Deus poderoso. Sim, e sendo Deus, Ele era o poderoso para operar todas as coisas. Porque o Deus poderoso é o Deus do impossível. E aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluia. Ele é o Senhor de tudo e é o Senhor de todos. Eu fico impressionado porque esse homem, além de adorar a Jesus, ele chega para Jesus e o suplica, dizendo: Senhor, se queres, tu podes me purificar. E eu entendo, amados, que além dele entender que Jesus era Deus adorando-o, ele também, querido e querida, entende o senhorio de Jesus Cristo, por isso que ele o chama de Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de tudo, Ele é o Senhor de todos. Louvado, engrandecido e exaltado seja o seu nome. Amado e amada, é esse Jesus que nós estamos pregando. Esse Jesus que não é meramente um personagem da história. Esse Jesus que não é meramente um personagem cuja história e biografia estão nos livros sagrados. Esse Jesus que mesmo a teologia liberal, que não concorda com o escrito sagrado, diz que ele existiu. Não. Ele não é meramente um personagem histórico. Não. Ele não é meramente um personagem que rasgou a história em duas partes, antes dele e depois dele. Não. Nós estamos dizendo que Jesus Cristo é Deus, o Filho de Deus. É Deus, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Pré-existente, o Criador de todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, que não apenas criou todas as coisas, mas que sustenta todas as coisas, como diz Paulo, ele é a expressão plena do Deus vivo, louvado seja o seu nome, e ele é poderoso. É por isso que esse homem o adora, é por isso que esse homem roga, se aproxima, porque ele sabe quem é Jesus. Quem é Jesus? Mas agora, querido e querida, deixemos um pouco o leproso de lado e vamos ver a figura do rei Jesus. Porque se de um lado da história nós temos um miserável homem leproso necessitado, do outro lado da história nós temos o rei Todo-Poderoso. E eu fico pensando, amados e amadas, isso não seria uma metáfora da própria história da humanidade? A história desse leproso narrado pelos evangelistas e do seu encontro com Jesus Cristo, não seria uma metáfora da própria história da humanidade? Porque de um lado nós temos a humanidade leprosa e doentia por causa do seu pecado, mas do outro lado nós temos o Rei misericordioso e curador, louvado seja o seu nome, aleluia. E do mesmo modo que o leproso, nós analisamos duas atitudes dele, duas ações dele. Eu queria também pensar convosco nessa tarde, a respeito de duas atitudes, de duas ações de Jesus Cristo, do Rei. Em primeiro lugar, o toque misericordioso do Rei. Porque Mateus diz que o rei estende a mão e toca no leproso, aleluia. E nisso, querido e querida, eu vejo toda a ação da misericórdia desse rei. Esse rei é diferente de todos os reis, como eu disse para vocês, porque esse rei, ele é cheio de compassividade, ele é cheio de compaixão, esse rei é cheio de misericórdia, esse rei é cheio de graça, esse rei é cheio de amor. Eu não quero chover no molhado, porque eu já falei dessas coisas. Mas aquele homem, segundo a tradição judaica, ele era intocável, porque aquele que tocasse naquele homem era considerado impuro, mas o rei, cheio de misericórdia e cheio de graça, vai além da tradição, vai além da norma, porque a vida carente, a vida necessitada
é mais importante do que a tradição, é mais importante do que as normas legais. O rei estende a mão e o rei toca. Eu fico impressionado com essa expressão, estendendo-lhe a mão. O rei estende a mão, o rei toca. E eu costumo dizer, querida e querida, que o rei continua com essa mão estendida para mim, o rei continua com essa mão estendida para você, o rei continua tocando nas pessoas, em todos os tempos, em todas as épocas, de acordo com as suas mais íntimas e profundas necessidades. Eu digo para você nessa tarde, deixa o rei lhe tocar, deixa o rei lhe tocar, deixa o rei lhe tocar. Mas há uma segunda atitude do rei. Se a primeira atitude do rei foi estender a mão e tocar naquele homem, a segunda atitude é o poder curador desse rei. Porque esse rei não somente tem compaixão, ele não somente tem misericórdia, ele não somente tem amor, mas o amor, a compaixão e a graça desse rei o leva a exercer o seu poder curador. Esse rei tem todo o poder, aleluia. Esse rei é o rei dos impossíveis. A doença que era incurável para todos os homens, naquele momento, para o rei, ela é curável. Porque esse rei tem todo o poder. Aleluia. Esse rei tem todo o poder. Mateus diz que o leproso ficou imediatamente limpo, ou seja, ele foi curado, ele foi purificado. E eu acho incrível porque a palavra diz no verso de número 3 que imediatamente ele ficou limpo, curado da sua lepra. Imediatamente, irmãos. É o poder do rei. E deixe-me dizer uma coisa, querida e querida, para a gente concluir. O rei continua curando, aleluia. O rei continua exercendo o seu poderoso ministério curador, restaurador, redentivo. Não há impossibilidade para esse rei. A cura foi imediata. E como eu vos disse, na introdução desse segundo ponto, se nós podemos usar a figura desse leproso e desse rei como uma metáfora da história da humanidade. Se de um lado está a humanidade leprosa, decaída, cheia dos seus pecados, e do outro lado está o rei, compassivo, justo, cheio de misericórdia, graça e amor. Nós podemos dizer que esse rei, ele continua tocando, estendendo as mãos e tocando em homens e mulheres com lepra. Mas não é mais a lepra física, a hanseníase. Essa já tem cura. Não, é a lepra pior do que essa. A lepra do pecado, que maltrata o homem, aprisiona, o culpabiliza, o deixa cativo de Satanás e das coisas deste mundo vil e tenebroso, da carne, e que o leva à morte. Essa lepra é pior do que a hanseníase, é pior do que a lepra física, porque algumas pessoas podem ter morrido de lepra, mas morrido com Jesus e vão para a vida eterna. Pior são aqueles que têm o físico totalmente limpo, mas as suas almas estão leprosas. Mas o rei, ele continua estendendo as mãos, tocando, curando e restaurando. Deixe-me orar, mas antes de orar, deixe-me dizer uma coisa que certa vez eu ouvi certo pregador dizer. Isso me encanta. Jesus é aquele
que vê o invisível. Jesus é aquele que toca o intocável. Jesus é aquele que ouve o inaudível. E Jesus é aquele que ama o inamável. Esse homem poderia ser invisível para todas as pessoas. Esse homem poderia não ser audível para aquelas pessoas. Esse homem poderia não ser tocado por aquelas pessoas e nem ser amado por aquelas pessoas. Mas o rei, misericordioso, ouviu, o tocou e o amou. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua família. Pai, te damos graça pelo Evangelho. O Evangelho da graça. Oh, aleluia. Que apresenta esse Rei maravilhoso. Jesus. Poderoso. Capaz de curar, Senhor, qualquer mal. Ele continua sendo o mesmo. Mas, acima de tudo, capaz de curar o pior mal, que é a lepra do pecado. Ele é poderoso. O Cristo que ouve aqueles que ninguém quer ouvir, que vê aqueles que ninguém consegue ver, que toca naqueles que ninguém quer tocar e que ama aqueles que ninguém quer amar. Ele continua agindo em nossos dias. Deus amado, Deus querido, abençoe todos que ouviram essa palavra e aqueles que irão ouvir a posteriori. Fala ao coração, Senhor. Espalhe esse evangelho em todos os lugares. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero impetrar a bênção, mas antes de impetrar a bênção, eu quero só comunicar os trabalhos da semana. Nós temos o trabalho quarta-feira, às 19h45, é o nosso culto de oração. Quarta-feira, 19h45. Domingo, às 9 horas, nós temos o nosso devocional até 9h30. E de 9h30 às 10h30 nós temos a nossa escola bíblica. E às 16h30 o nosso culto. Estejam atentos. Como eu falei para vocês da questão de flexibilização, a gente vai deixando os irmãos a par dos acontecimentos. Eu quero dizer a vocês que nessa semana agora, terça-feira, às 20 horas, eu vou participar de uma live muito importante de uma organização wesleyana, lá de Maceió. Eu vou dar uma palestra sobre o movimento de santidade. Essa palestra, inclusive, eu tinha prometido dar aqui na nossa igreja. Então, é a oportunidade de vocês ouvirem essa palestra pelas redes sociais. Vai ser pelo YouTube, depois, na segunda ou terça-feira, eu divulgo a vocês qual é o endereço do canal. É uma organização wesleyana lá de Alagoas, que nos convidou para uma palestra sobre o movimento Holiness, o movimento de santidade, do qual nós somos herdeiros. Deus abençoe você, abençoe sua família, abençoe sua semana, em nome de Jesus. E agora, querida e querida, recebam a bênção dos apóstolos. Que o poder de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito de Deus esteja sobre a nossa igreja e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Deus abençoe.